Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição de Papo de Valor e hoje aqui com Everton Vuttke, que vem a ser sócio-diretor de novos negócios, sócio e diretor de novos negócios no Grupo Quatror, que é uma empresa capixaba fundada aqui no Espírito Santo, que vem crescendo muito nos últimos anos, uma plataforma logística e agora recentemente assumiu a ABESE, que é a Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior. Momento ideal para falar com o Everton aqui, né, Everton? Aliás, eu chamei o Everton para vir aqui para falar de reforma tributária, futuro aqui do Espírito Santo, enquanto plataforma logística, investimentos em portos. Só que a economia do mundo, né, tá como antigamente era a política, né? Antigamente não, a política é até hoje, muda como as nuvens mudam, né? Muda muito. Então, de lá para cá, temos o anúncio de tarifaço, essa confusão toda, o Espírito Santo é um estado muito aberto, isso tem impacto no comércio internacional. Então, Everton, eu não posso, seja bem-vindo, Muito obrigado. Bom mas eu dia. não posso, bom dia, eu não posso começar de outra maneira, a não ser perguntar o seguinte para você: qual é o impacto aqui nos nossos negócios, no comércio internacional brasileiro e também aqui do Espírito Santo? Seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E já te Bom, começo com essa pergunta. É, realmente eu esperava que a pauta fosse bem diferente, mas não tem realmente como fugir desse assunto. É o assunto do momento, não só no Brasil e nos Estados Unidos, mas também ganhando em outros holofotes em outros países. O impacto é gigantesco, né? Prova disso é todo o esforço que os empresários e políticos têm feito para tentar reverter, de alguma forma, essa posição do governo Trump. E além de todo esse impacto na exportação, a gente também tem impactos na importação. Porque Uhum. se a gente entrar um pouquinho no setor de rochas, a gente tem esse setor consumindo insumos, né, que em grande maioria são importados. Uhum. Né? Você tem desde fio diamantado, abrasivo, disco, máquinas e equipamentos. Que inclusive é Então, um dos argumentos que estão sendo usados, né, o setor de mineração, que ele é muito forte na você pegar mineração, é um setor exportador, exportador. só que no meio Da cadeia da de cadeia você tem produção. muita importação, inclusive dos Estados Unidos, então é um dos argumentos que Você tem produtos americanos, você tem muito insumo vindo de outros países também. Então, você pega, por exemplo, produtos de outras origens que fazem parte dessa cadeia de produção e, naturalmente, você vai ter uma redução de arrecadação, porque você não está importando, você não tem no Brasil, muitas vezes, produtos similares. Então, você tem um problema em cadeia falando de Brasil. aliás, você tocou num ponto que é muito interessante quando a gente fala de comércio internacional, né, porque assim, você não pega, vamos botar, qualquer produto assim, qualquer coisa, esse copo, eu peguei esse copo, vendi para a Argentina. Eu sou vencedor e a Argentina é perdedora, né, porque a Argentina porque não funciona assim, o que que eu Não funciona. tive que usar para fazer esse copo, né. Exato, você Você tem pega todo. o agronegócio, a gente vende commodity, soja, milho, carne, enfim, essa coisa toda. Mas para você fazer soja, na alta produtividade que a gente tem, você precisa de máquina. O Máquina, Brasil produz máquina? não. Aliás, a gente o a Algumas indústrias até estão aqui de mas não máquina, na né, mas quantidade. não, mas aí Então, você pega olha como é que é. mesmo as máquinas produzidas no Brasil, as peças são importadas. Então, normalmente tem aqui o quê? Uma unidade de montagem dessas unidades. É uma cadeia Exato. muito conectada, Muito complexa. muito complexa e conectada. Então, realmente os impactos são muito grandes em termos de exportação, mas também de importação. Que aí afeta muito, né, porque a ABS é a Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior, mas ela é muito forte as tradings de importação. Eu queria, assim, como é que vocês estão fazendo algum movimento específico? Não, Eh, ainda não há um movimento específico forte. A BS, bom, ela é composta pelas principais trade companies do Brasil. A gente tem ali talvez as 20 principais tradings do Brasil, né? São empresas que nos últimos anos vêm crescendo e se destacando, abrindo novos mercados, tanto aqui quanto fora. Mas a característica das trades, elas são majoritariamente importadoras. uhum. Né? Então a gente tem acompanhado as notícias, a gente tem acompanhado os movimentos, mas sem uma ação específica ainda com relação a isso. A gente tem empresas que são exportadoras também, mas num volume ainda menor. Aí olhando para o, assim, nitidamente você, quando você fala dos Estados Unidos, a gente tem que entender que é a maior economia do planeta, né, grande comprador, então qualquer movimento que os Estados Unidos façam,
é um movimento que o mundo todo vai acompanhar e muitas vezes, acompanhar que eu falo, enxergar, olhar, observar e muitas vezes acompanhar. Você acredita num aumento do protecionismo mundial depois de tudo isso que está acontecendo? Como é que você enxerga esse momento que a gente está vendo? É claro que é difícil perguntar isso porque está muito próximo dos fatos, né? Mas como é que você está vendo isso? Eu não sei, não tem uma relevância tão grande, mas houve um sinal agora recente, saiu uma notícia que a Venezuela também resolveu Sim. taxar. Com relação ao que é os Estados Unidos, é meio que significante. Eu honestamente não acredito, é um assunto muito difícil de comentar, né? O mundo tem sido muito contra as ações dos Estados Unidos nesse sentido, mas estão acontecendo acordos, Uhum. né? Então, eu, o Brasil, por exemplo, ele já tarifa muito os produtos importados, O né? Brasil é um país historicamente fechado, né? Historicamente, se você pega em termos de importação, existe já uma tarifação aplicada nos produtos muito alta, comparada, por exemplo, ao que os Estados Unidos aplicava, né? Tinha no setor de rocha, antes desse aumento, era 6% praticamente, depois botou um incremento de 10% e Uhum. agora 50%. Mas comparado aos Estados Unidos, comparado ao Brasil, o Brasil era muito, muito mais fechado, exceto quando você tinha produtos de interesse nacional. Por exemplo, máquinas que não têm similaridade no Brasil, que não há produção local, que é o governo concede um benefício chamado ex-tarifário, onde ele reduz o imposto de importação normalmente a zero, Uhum. né? A empresa tem que entrar com um projeto, demonstrar a aplicação, a criação desse projeto, na entrada no órgão do governo, é avaliado, é submetido ao Ministério da Indústria para ver se Uhum. tem alguma similaridade e, se não houver, é concedido esse benefício. Uhum. Inclusive, um dos receios é que isso possa ser impactado em algum momento, caso o Brasil tente aplicar alguma reciprocidade com relação a essas tarifas americanas. Mas você, isso inclusive o ex-tarifário que você chama, né? Isso vem diminuindo também a quantidade. Vem diminuindo. Nos últimos anos, nós tínhamos um número aproximado de 25 mil produtos listados, né, na lista da Pagavam Camex, menos que tarifas, né? pagavam normalmente zero de imposto de Uhum. importação, caiu para 14 e a gente tem aí no final do ano Você tinha 25 mil, foi para 14 mil. 14 mil nos últimos 2 anos e agora a gente tem um novo vencimento, porque isso é dado esse benefício por um período, né? É interessante falar isso, né? Porque a gente ouve muito. Agora que o Brasil foi afetado por uma decisão protecionista, ouve muito falar, não, que o Brasil, a gente tem que estar aberto para o comércio, para o livre comércio, mas na verdade essa coisa não acontece muito aqui no país. E é Não, ruim não. para o país, né? A última vez que a gente teve redução de impostos foi no governo anterior, onde a gente teve a redução de IPI, por exemplo, em 4 mil itens, praticamente, né? Houve redução ali de 35% no IPI Uhum, desses produtos. Mas nos últimos anos vem novamente tendo acréscimo de impostos. E uhum. aí a gente pega, por exemplo, o tarifaço ganhou toda a mídia e as discussões, e é interessante que hoje você discute tarifaço em tudo que é canto, né? Exato. Virou um assunto Tá igual de- futebol. Exato, virou assunto do momento. Mas nós esquecemos da tarifação, por exemplo, do IOF, né? A Exato. Que gente pega muito aqui o Espírito que Santo. pega muito. Nós temos, por exemplo, a aplicação de IOF em transações internacionais. A gente fala muito do IOF sobre a tomada de crédito. Sim. Hoje nós já temos um cenário de juros alto, né? O Uhum. crédito tá limitado e você já tem ainda um incremento do IOF. Mas quando você fala de transação internacional, nós temos contratação, por exemplo, não existe aplicação de IOF em produto, Uhum. né? Se você vai importar um produto dos Estados Unidos, por exemplo, você não tem aplicação do IOF na importação desse produto. Uhum. Mas quando você fala de contratação de serviços no exterior, e aí entra as Big Techs, todo esse tipo de contratação, serviço em nuvem, Uhum. nesse tipo de Você tá pagando contratação IOF. você tem um aumento do IOF. A gente teve um aumento de IOF de 0,38 para 3,5. Ah, Então, um aumento muito alto. E quando você faz uma importação, existe o frete internacional, uhum. né? E o frete internacional, quando ele é pago aqui no Brasil, você tem uma transferência desse câmbio, né? Você tem um fechamento do câmbio pagando os armadores no exterior. Uhum. E nessa remessa você tem uma aplicação de IOF. Uhum. Então, com o aumento do IOF, a gente tem uma previsão de aumento de custo de IOF nesse tipo de transação, saindo de 85 milhões para 798 milhões
né? A gente tem Isso no Brasil todo. Brasil todo. E aí você tem essa aplicação no início da cadeia produtiva. Eu falo produtiva no processo de internalização do produto. Sim. Quando você coloca esse IOF no custo do frete, ele está lá no início da cadeia de formação de preço. Produto, frete. Aí você vem com os impostos que são aplicados. Produto e frete. E aí nos impostos a gente tem imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e o ICMS. Então, você incrementa esse valor na cadeia de produção, de formação de preço. Quando chegar à ponta no consumidor, esse valor vai ser multiplicado muitas vezes por 2, 2,5. E, Everton, é interessante você colocar isso, porque as pessoas muitas vezes não têm noção que o Espírito Santo, a economia do Espírito Santo, é um dado do Instituto João de Santos Neves do final do ano passado. Como proporção do PIB, a economia do Espírito Santo, ela é 64% da economia do Espírito Santo é ligada ao comércio internacional. E, enquanto isso, a brasileira fica na casa ali de 27%. Para a gente mostrar como é que o impacto dessas questões tarifárias de IOF impactam muito mais o Espírito No Santo. PIB do Estado, né? Isso, como proporção, lógico, do que no resto do país. E outra coisa importante, que além da gente ser muito mais aberto, grandes empresas, né, de importação, plataformas de logística, de comércio internacional, estão sediadas aqui. Então o impacto do IOF, disso que você está falando, proporcionalmente no Espírito Santo é muito maior do que no Brasil. Muito maior É do que no esse o Brasil. raciocínio? Esse é o raciocínio no impacto direto da formação de custo. Só que os produtos vão ser vendidos em todas as pontas. No Brasil né? todo. No Brasil todo. Eu estou Aqui a dizendo gente como tem- resultado das empresas que estão aqui. Exatamente. Como fonte de arrecadação, Exato. como fonte Geração de de impacto, emprego, mas- cadeia de negócio, mas em termos de aplicação no custo do produto, aí é generalizado. vai ser generalizado. Então, são assuntos delicados. A gente vem num período de tentativa de controle inflacionário. Então, a gente tem o IOF impactando isso diretamente e espero que o Brasil não aplique nenhum tipo de reciprocidade nos Estados Unidos, porque seria um outro impacto muito forte. Eu quero entrar nisso. Bom, você terminou de concluiu a Concluí. parte do IOF? Não, porque você falou uma que era que é a minha pergunta seguinte. Você acredita Retaliação. na retaliação? Porque eu estava conversando com um empresário do ramo de laboratório e ele falou, inclusive médico, se tiver uma retaliação por parte do Brasil aos Estados Unidos, o custo de medicamento, laboratorial, e tudo isso que envolve a parte de saúde, né? Estava falando com uma pessoa da parte de saúde, cresce muito. Que é um segmento sensível, né? Exatamente. Então eu falei, caramba, é mesmo. Pensando, né? Porque o jornalista conversa com um monte de gente, mas ele não está olhando, né, naquele... Como é que você acredita? O que numa retaliação do Brasil, qual seria o impacto disso? Num curto prazo, eu acredito que não, até porque neste momento as tentativas são de retomar as relações diplomáticas, né? O Brasil perdeu, de certa forma, essa aproximação dos Estados Unidos. Não tem conversa hoje em dia. Não está aberta a conversa, então eu acredito que a tentativa no momento, os esforços estão concentrados nessa tentativa. Qualquer movimento nessa direção de retaliar, de reciprocidade, vai travar ainda mais a pauta, uma possível abertura para um diálogo. E uma carestia violenta aqui no setor, em setores sensíveis, como a gente estava falando aqui de saúde, por exemplo. Exatamente. E o Brasil hoje, por exemplo, com relação aos Estados Unidos, representa um pouquinho mais de 1% somente nas exportações americanas. Sim. Então, Nada. assim, para eles não tem uma relevância tão grande. Mas eu não acredito que no curto prazo esse vai ser o movimento do governo, não. Entendi. Porque eu acredito que a tentativa no momento, o governo tem ouvido os empresários, eles têm comitiva lá no momento com senadores, enfim. Embora a gente lê que não está tão aberto para negociar, mas eu acredito que os esforços estão muito nessa direção. Everton, você é um cara que gosta do negócio. E quando você tem uma crise, logo temos oportunidades. Você enxerga, você de um mês aí quase de que foi anunciado o tarifaço, você enxerga algumas oportunidades? É claro que eu não estou querendo dizer assim, que coisa boa surgiu. Não é isso. Não, É mas óbvio que sempre é ruim. Mas Sempre nesses momentos Isso. de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço, como diz isso, o você está velho enxergando alguma coisa? Olha,
Desde quando começou esse tarifaço, não especificamente do Brasil, desde quando os Estados Unidos iniciou esse movimento de tarifação, surgiram oportunidades. Hum, Por exemplo, nós já fomos procurados, né? O Grupo 4O, você citou no início, é uma plataforma hoje logística, né? É uma plataforma de negócio e hoje tem 11 empresas no grupo totalmente interligadas. Isso cria uma facilidade para a geração de negócio, de, de, de tratar o negócio do cliente. Para o cliente é muito bom ter todos os serviços dentro de uma única plataforma. E nós já fomos consultados por 2 multinacionais que têm hub nos Estados Unidos, então importam de diversos países e de lá dos Estados Unidos exportam para a Latam. uhum. Tem conversas Latam, avançadas. América Latina. Exato. Tem conversas avançadas conosco para que essa unidade dos Estados Unidos venha para o Brasil e que as importações venham para o Brasil e daqui seja o hub Latam. Então, da mesma forma que negócios são perdidos, em outros cenários eles também podem ser absorvidos. É porque é Então, igual água, né? Vai procurando um caminho, né? e outra coisa, vai ser também um movimento, eu acredito que, por mais que tenha uma solução, uma saída, não acredito que vai voltar ao que era antes, a questão do tarifaço. Você vê a União Europeia negociando 15%, o Japão 15%, diversos países fechando acordo com os Estados Unidos com alguma coisa do tarifaço, ele veio para ficar, essa é a realidade. Uhum. A gente espera que não fique em 50%, porque essa tem sido... Inviabiliza muita coisa. Né? E o Brasil fica, por exemplo, o Vietnã ficou acho que em 19 ou 20. 20, né? Não lembro de todos, mas Tá difícil também lembrar de todos. não dá para lembrar de tudo, são dados muito espalhados, né? Mas o Vietnã é um concorrente, por exemplo, do Espírito Santo na exportação de café. Conilon. Do Conilon. Exato. Então, se o Brasil iguala, você pelo menos fica em pé de igualdade. Inclusive, quando foi feito aquele anúncio de abril, o Vietnã, não me lembro também agora se foi a 40%, mas enfim, ficou muito acima do Brasil, que tinha ficado em 10%, Exato. e o mercado de café enxergou, opa, temos uma oportunidade. Agora a coisa se inverteu. Inverteu, exatamente. É importante que o Brasil dê sinais para os Estados Unidos para que essas negociações possam avançar, para que abra uma fenda de negociação. Porque os sinais que foram dados até agora não foram positivos. Não sou eu que estou falando, é isso que é noticiado, né? A gente acompanha o que lê. Então é importante que o governo sinalize com alguma coisa, não somente no âmbito econômico. Então, voltando aqui às oportunidades, elas vão surgir, né, de alguma forma, mas não a 50% realmente fica muito difícil surgir. O que eu estava buscando, retomando a fala, tem que ficar também uma certa lição, né, para toda a classe de empresários, da empresa, para fazer um trabalho de diminuição dessa dependência, né? Sobretudo de qualquer coisa, né? De cliente, fornecedor. Exato. Quando você, né, nos indicadores internos, aqui, você está aí cheio de medições, tanto no nosso grupo, você não pode ter uma concentração tão grande em um único cliente, num único negócio, na verdade. Então, vai servir, eu acho que até de dever de casa para as companhias, esse trabalho de diversificar. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Porque você tem a maior economia do mundo. E o maior cenário consumidor, né? E é valor agregado. E você pega o setor de rochas, por exemplo, o setor de rochas tem essa característica que o americano muda de tempos em tempos o seu compra os produtos mais exóticos, ou seja, mais valor. Ele tem escala e valor agregado. É a cultura do povo, né? Então, assim, é isso que eu ia te perguntar, porque, assim, quando a gente, desde que foi anunciado, temos que diversificar. Eu mesmo escrevi colunas, mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Se fosse simples, por exemplo, você teria os países se negando a negociar com os Estados Unidos. A União Europeia foi lá e negociou enquanto bloco, porque realmente é o país hoje que é o maior consumidor, é normalmente o maior parceiro comercial desses países. Não dá para ignorar isso, não dá para ignorar esse fato. Mas, ao mesmo tempo, tem o dever de casa que você falou, né? Fica o dever de casa, não tenha dúvida. E vamos voltar um pouquinho no papo e colocar a BES aqui, porque você falou do IOF, você falou do Brasil fechado. Uma das pautas com você à frente lá da ABS é justamente a gente facilitar as trocas, né? Exatamente. E aí você está falando de burocracia, você está falando de IOF, você está falando de tarifa, você está falando de Receita Federal. Também tem essa lição para o Brasil, né? A gente precisa ajudar a troca a acontecer, né? Exato. O Brasil ele tem evoluído bastante nesses sistemas de importação.
O Brasil, ele é referência mundial, por exemplo, em sistema bancário, e no sistema de importação a gente tem tido grandes avanços, Uhum. né? Temos agora a pauta da reforma tributária também, que vem para... Vamos entrar nela, vamos entrar nela. Vamos entrar daqui a pouco. Então, antes de entrar nela, então, assim, a gente tem avanços acontecendo na parte sistêmica, Uhum. né? E a ABS tem se envolvido, ela é convidada constantemente pelo governo a participar da construção disso. Uhum. Né? A gente tem um corpo técnico muito bom, pessoas que vieram de órgãos do governo e que têm uma entrada muito forte junto ao governo. E a gente tem participado, por exemplo, agora da construção da... A gente participou da constituição da reforma tributária, no que tange a parte de benefícios. Nós participamos, por exemplo, estamos participando agora dessa questão da ZEX tarifária, né, defendendo ali a renovação, uma postergação. O governo nos convidou a participar, por exemplo, do programa OEA, que é de Operador Econômico Autorizado, que está sendo também uma evolução, que é um programa linkado às boas práticas internacionais que visa facilitar o comércio internacional, mas que para isso as empresas precisam atender pré-requisitos. Hoje, tradings, por exemplo, não podem aderir ao OEA. As trades são vedadas. Mas existe um trabalho grande sendo feito e a reforma tributária está exigindo isso porque na exportação indireta, ou seja, onde a trading trabalha a exportação de algum produtor ou de mais de um produtor, para essa pauta, por exemplo, a ABS está encabeçando as discussões junto ao governo. Uhum. Tudo isso para melhorar essa qualidade, facilitar... Para você melhorar o fluxo do comércio internacional, para que a gente, de fato, possa, independente de tarifas, deixando esse assunto de lado, mas que você possa ser um país que tramita um processo de importação e de exportação com mais agilidade. Porque a tarifa é o imposto, mas se você... Exato. Mas você tem toda a plataforma... Tem que ser simples. Você tem que mais ser simples mais possível, simples. né? E aí a gente caminha também com a do INPE, onde a ABS tem participado ativamente junto com o governo, que é o novo processo de importação. É o novo sistema da Receita Federal, que ele está dividido por fases, né? Então a gente acredita aí que até o final de 26, ao longo de 26, ela seja totalmente implantada, onde vai criar ali um ambiente muito mais amigável para as empresas realizarem suas importações. Reforma tributária. Outro tema. Importante. Qual é o... Bom, vamos lá. Desde os anos 70, né, que o Espírito Santo, a economia do Espírito Santo, ela está ancorada nos benefícios, nos incentivos fiscais. Como é que Sim. você enxerga essa situação a partir de 2000? A transição já começa agora, em 29? Em 27 começa para alguns impostos, IPI, PIS e COFINS. A partir de 29 começa um decréscimo do ICMS e, naturalmente, dos benefícios. Isso, como é que você enxerga isso a partir de 29 e 2032, que é quando acaba o ICMS, né? Então, assim, como é que você enxerga essa situação capixaba a partir de 32? O que a gente precisa fazer agora para conseguir? Eu acredito que o que a gente precisa fazer agora, nós estamos fazendo. O Espírito Santo meio que, vamos dizer assim, dormiu no ponto por muitos anos, exatamente porque ficou muito focado no benefício e deixou de fazer trabalhos estruturais, né? Você vê que Santa Catarina... Eu comecei a trabalhar aqui em 99. Uhum. Em Santa Catarina, eu fui abrir a primeira filial da empresa em 2006. Santa Catarina muito menos importante para um cenário de importação, de benefício, do que o Espírito Santo. Só que em pouco tempo, Santa Catarina tinha 3 portos que operavam container. Uhum. Né? O Espírito Santo sempre dependente de um único... parado. Ficou dependente de um único porto. Então, por anos, se fosse ser feita essa pergunta 3, 4 anos atrás, eu falo, o Espírito Santo precisa de agir rápido em termos de estrutura. A gente vê hoje com grande otimismo, né, a questão do porto, né, de ter mais de um porto para a operação de container. E uma operação privada na antiga Codesa. Exatamente. Então a gente tem essa operação privada na Codesa, que já melhorou muito o ambiente de negócio. Mas falando especificamente de container, por exemplo, que é o grande vetor aí das operações, o grande modelo das tradings, hoje a gente tem aí uma grande possibilidade de sair
o Porto da Emetâmia, eu digo hoje que já é uma realidade. Sim, a previsão para inaugurar ano que vem. Inaugurar ano que vem, não sei se é exatamente com container, mas para receber talvez Mas já começa a carga operar, né? projeto começa a operar. Então, eu acredito que o Espírito Santo está fazendo o dever de casa nesse sentido, porque quando a gente fala de logística ligado à importação, que é, aí fala de benefício, fala de importação, a gente tem que olhar um tripé. Uhum. O impacto da soma do internacional, do armazenamento local e do rodoviário interno. Uhum. A soma desse tripé vai determinar onde as empresas vão colocar os seus centros de distribuição. Né? Qual vai ser o polo logístico que vai me conceder o melhor fator da soma desse tripé? Uhum. Entendeu? Esse é um trabalho que a gente já faz hoje. Hoje nós operamos por 10 estados simultaneamente, Uhum. sempre analisando esse tripé. E o Espírito Santo tem que fazer um esforço muito grande para compensar o internacional, Uhum. tá entendendo? Por quê? Porque o internacional do Espírito Santo é mais lento e mais caro, quando você fala de hoje. Porque você tem poucas linhas, pouca oferta de linha direta. Quase não tem mais, né? Quase não tem mais. Tem uma linha da China, mas é muito limitada, muito em termos de container. Você tem uma linha da Europa, né? E acredito uma dos Estados Unidos. Mas não são navios de volume. Não são os navios Até porque não consegue entrar. Não consegue entrar. Então, se o Espírito Santo consegue resolver essa parte internacional, e eu acredito muito que vai acontecer com a Emetâmia, a gente se torna muito competitivo a nível Brasil. Hoje você vê um aumento significativo na constituição de empresas atacadistas no Espírito Santo. O Espírito Santo é a meca, eu costumo dizer que o Espírito Santo é a meca das distribuidoras de cosmética e perfumaria. Se você olhar num cenário nacional, o Espírito Santo tem uma participação muito grande na distribuição desses produtos saindo daqui. E isso, ao longo dos anos, veio dando ao Espírito Santo muita expertise no tratamento desses produtos. Produtos que sofrem etiquetagem, picking, separação. Então, não é fácil também a empresa pegar e transferir. E ao sair, novamente, ela vai ter que avaliar esse tripé. A gente teve um cenário recentemente que Minas concedeu um benefício e muitas empresas foram se instalar em Extrema. Extrema está a 130 quilômetros de Santos. O que aconteceu? Um boom imobiliário, custo por metro quadrado bateu o pico de 32, 35 e pior, não tinha mão de obra. Então, sem um planejamento, sem organização e sem estrutura para receber. Porque essa curva do Espírito Santo é uma curva longa, né? É uma curva longa. De aprendizado, mão de obra. Você tocou num ponto que todo mundo sofre. E de anos, exatamente. Então você tem um cenário que não pode ser ignorado, que é o fator mão de obra. E o Espírito Santo hoje tem se especializado e tem investido cada vez mais em tecnologia aplicada nessas operações. Porque quando você começa a atingir escala, te permite também fazer esses investimentos para ter o retorno num certo prazo. Então, e o outro ponto que a gente acredita e espera é que as duplicações saiam. Que as estruturas da rodovia. das duas, 262 e 101, porque se você vai se tornar um polo distribuidor, né, um polo atacadista, industrial, e você tem o porto chegando, você tem um porto chegando, você tem as empresas se localizando aqui, você vai precisar escoar esses produtos. E hoje a gente já tem certo gargalo na saída dessas cargas aqui do Espírito Santo. Então, entendi. Da porteira para dentro a gente está bem. Exato. Tem a questão dos portos, que da entrada física dos produtos. A coisa está caminhando. E agora a gente precisa resolver a questão de rodovia e ferrovia. Exatamente. Em termos de ferrovia aqui, mas temos que resolver também. Em termos de operação, de logística interna... Da porteira para dentro. É exato. Eu te digo assim, para quem... A palavra aqui de quem opera em 10 estados, o Espírito Santo está muito bem servido. De mão de obra, de estrutura, de oferta de galpão, de mão de obra. Eu acho que é um problema que todo mundo vive, mas o Espírito Santo tem conseguido dar conta. Agora precisa resolver essa entrada e a saída. E a gente, pelo que a gente tem acompanhado, e aí a gente vê um governo, né? A gente vê um governo muito atuante nessa pauta. Eu acho que esse governo, a participação do Ferraz, Casagrande, eles estão muito ligados a essa pauta do comércio exterior. Acho que como nunca teve dos outros governos. Assim. Você vê um esforço conjunto muito grande e até um motivo que eu me
me empolguei em assumir a BES é essa aproximação, esse associativismo, porque não tem como desconectar o público do privado. Não, Isso é impressionante como isso tem funcionado bem aqui. Também com trabalhos, por exemplo, do Sindiex, né? Essa pauta é uma pauta muito viva e está sendo a todo momento explorada. eu acho que eu, como jornalista, acompanho essas coisas. As pessoas entenderam, né, a importância do comércio internacional aqui. O comércio internacional como um todo. Minério é comércio internacional, celulose é comércio internacional, aço é comércio internacional, petróleo é comércio internacional. Então, Exato. assim, é uma coisa. Antigamente, não é tratado como coisas Não, e específicas. não Os pode cosméticos. cosmético, perfumaria, e você vê assim a importância do Espírito Santo hoje, a relevância dele no comércio internacional, o reconhecimento. Por exemplo, a ABS é uma instituição do Rio de Janeiro, começou no Rio de Janeiro, está lá até hoje, formada normalmente por empresas paulistas e uma empresa do Espírito Santo, um capixaba, presidindo. Então, a força do Espírito Santo a nível Brasil é algo muito reconhecido em termos de comércio internacional, de logística. Importante dizer também, né, e que inclusive são filiados da ABS, dos 5 maiores faturamentos aqui do Espírito Santo nos últimos anos. Isso é o anuário Sim, do IEL. do IEL, da Findes. Sim. Tem lá a Comexport e a Sertrade, né? Então, assim, são empresas que atuam aqui e que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Mas que já estão há algum tempo entre os maiores faturamentos Maiores do faturamentos Espírito Santo. e nos últimos anos você vê um movimento, porque teve uma virada em determinado momento dos incentivos do Espírito Santo, por exemplo, que passou a ser obrigatória a entrada física da carga aqui. O Fundap, quando nasceu, não era obrigatório. Você poderia descer em qualquer porto e usufruir do Fundap. Depois passou a ser obrigatório, inclusive as empresas... Você criou uma E aí atividade. Exato, e aí as empresas começaram a colocar sede aqui, mas você não via muitos movimentos, às vezes, das empresas trazer estruturas físicas para cá. E você vê nos últimos anos um aumento No contorno, enorme. você vai na rodovia do contorno, De quem não passa, não costuma passar lá, dá uma olhada lá como é que a coisa tá. Exatamente, as empresas cada vez mais utilizando das estruturas do Espírito Santo para fazer suas distribuições, de manutenção de carga, de geração de valor, de emprego aqui. Então, você vê investimentos, nos últimos anos, investimentos grandes dessas companhias e de outras em instalações físicas no Espírito Santo, contribuindo. Por exemplo, quando você faz um operador logístico, você vai incentivar o teu cliente a armazenar a carga dentro do teu operador logístico. Uhum. Muitas vezes Você vai trazer carga para cá. a operação dele às vezes está em São Paulo, está em Minas, está no Sul, você vai convencer ele, falar, olha, eu tenho uma estrutura própria, você vai estar dentro de um único ambiente, vamos operar a partir do Espírito Santo. E agora, a partir do momento que você tem porto, a coisa facilita. Esse Facilita. convencimento fica mais fácil. Exatamente. Então, o Espírito Santo não tem outra saída. Falando de reforma tributária e de manutenção de cargas, esse porto precisa, de fato, sair e a gente fazer uma combinação dessas três matrizes de formação de preço bem competitiva. E eu acredito que a gente tem muita condição para isso. E quando você fala de porto, você fala do hub portuário, né? Que ali, o Porto de Emetame fica pronto em 2026, mas Porto Ocel tem planejamento Ocel. de expansão. Presidente Kennedy tem expectativa Porto Central. Porto Central. A Vports tem um projeto, inclusive. Tem, a Aracruz Vports, que também. é a concessionária que Autoridade assumiu. portuária. Exato, que assumiu a Codesa, tem um projeto grande ali para Aracruz. Exatamente. E, claro, você vai acabar descomprimindo o Porto de Vitória para ele assumir outras atividades, o que também é muito importante. O que é muito aqui pro Espírito importante, Santo. ele tem uma importância grande porque ele é um dos portos que faz essa parte de cabotagem dentro do Brasil. Exato. Você pode fazer um incremento forte nessa atividade que ainda não é tão explorada. Aliás, é pouquíssimo explorada. Pouquíssimo explorada. Então, ele é um dos portos de parada dessa costa, né, operada por esses navios que a gente chama de navio feeder, Isso. que fica fazendo essa costa brasileira, subindo e descendo. Então, é um importante ponto de parada. O que há pouco tempo foi batizado, inclusive um bom nome, de BR do Mar, né? BR do Mar, muito bom. Everton, o tempo passa rápido. Passe, o papo tá bom. O papo tá bom, mas a gente precisa ir para os finalmente aqui. E vou terminar com uma pergunta, acho mais simples do que eu comecei. Para ser justo, né? Boa.
Diante disso tudo que você me explicou agora, nessa última resposta que você me deu, eu posso acreditar então que o Espírito Santo tem tudo para, sim, virar uma importante plataforma logística Totais. do país e porque você tem um medo muito grande com a reforma tributária que o Espírito Santo perca atividade econômica, né? Tem o medo da perda de arrecadação, mas o grande medo é uma perda de atividade econômica. Então, aí você tem algumas alternativas e entre elas está o Espírito Santo tornar-se uma plataforma logística para o Brasil, com portos, com armazéns, com mão de obra, com infraestrutura para você escoar, por exemplo, a carga do agronegócio, a carga de Minas Gerais, Exato. para entrar produto, por exemplo, fertilizante. O Brasil importa 80% dos seus fertilizantes. Não adianta você produzir se você não tem fertilizante. Entrar por onde fertilizante? Pode entrar aqui pelo Espírito Santo. Então você enxerga que isso está mais perto do que já teve há pouco tempo, né? Enxergo pelos movimentos que a gente acompanha, participando de feiras, de eventos, eu vejo que o Espírito Santo tem condições. Importante sempre manter esse bom ambiente em estado como em si, né? Que o Espírito Santo Ambiente sempre equilibrado, né? um ambiente equilibrado, um ambiente fiscal equilibrado. Você vê o Rio de Janeiro tenta, por exemplo, fazer movimentos parecidos com o Espírito Santo em termos de benefício. Tem limitações porque é um estado que está em recuperação fiscal, então você não pode ter perda de arrecadação. Então tem uma série de travas impostas que não te permite criar um ambiente de negócio pujante no âmbito da importação, eu estou me referindo. Mais do que ele tem a importância dele, mas perdeu muito por conta disso. Claro. E o Espírito Santo tem esse cenário positivo, em termos políticos, de equilíbrio fiscal, que permite o Estado investir. Na verdade, o Espírito Santo tem uma capacidade de investimento grande para ter esse ambiente de negócio favorável. E quando eu olho para a plataforma de negócio ligados ao comércio internacional, à logística, eu vejo que se manter e se realmente trouxerem as entregas que estão previstas, o Espírito Santo se mantém muito competitivo no âmbito desses negócios para a manutenção dos negócios aqui. E você falou... E como bom capixaba e investidor aqui, a gente tem feito esses movimentos acreditando nisso. A gente não tirou o pé em nenhum momento até hoje. E você falou a questão da infraestrutura, e o governo do estado, de fato, está com uma capacidade de investimento importante. É muito relevante que o governo mantenha esse olhar atento, porque você vai ter a duplicação, promessa da Eco Rodovias, da Eco 101, é que até 2028, entre João Neiva, o trevo ali de 259, e Safra, lá em Cachoeiro, esteja duplicado, 100% duplicado. Exato. Então é importante, então você vai ter uma melhoria muito grande da BR-101 em um espaço curto de tempo, pelo menos essa é a promessa. 262 é um troço mais complicado. Projeto ali, mas existe ali uma perspectiva melhor. É importante que o Estado esteja de olho para fazer as conexões, né? Exato. Será que a conexão da BR-101 ao hub portuário de Aracruz está perfeita? Será que a conexão da Serra para o hub portuário de Aracruz está na melhor das condições? Será que a conexão com o Porto Central está na melhor das condições? É importante que a gente tenha esse olhar atento para não perder tempo. Mas se o Estado se mantém engajado como está, eu entendo que essas obras como você disse, da porteira para dentro. É um pouco mais simples, né? Não, mais Quando simples. você pega Mas obras... é importante estar atento, né? Exatamente. Não pode perder, não pode deixar que se perca o que foi conquistado nos últimos anos. Sem dúvida. Como eu disse, por muito tempo a gente ficou meio que adormecido em termos de estrutura, principalmente portuária. Né? Que era o mais difícil. Demos uma esticada boa nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, o Espírito Santo conseguiu criar ali um facho de luz, né, que isso vai acontecer, e não podemos perder isso agora. Né? O mais importante é a manutenção desse programa de investimento, mais uma vez, com equilíbrio entre Estado e a rede privada. Everton Vutic, sócio e diretor de novos negócios do Grupo Quatror, a empresa aqui do Espírito Santo, Perfeito. E presidente da ABES, Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior. Muito obrigado por estar aqui no Papo de Valor, discutindo em alto nível o comércio internacional aqui no Espírito Santo e do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para você e para toda a sua audiência. Um prazer grande estar aqui com você. A gente admira muito o seu trabalho e conte com a gente sempre. Muito obrigado e muito obrigado a você que está nos acompanhando e até a próxima edição de Papo de Valor. Até lá!